estava e a Rafaela estava. Ótimo, tá bom. Então, apenas uma colega não estava. Perfeito, então. Bom, a ideia agora desse período é a gente fazer uma prática, tá? Que a gente possa vivenciar um pouquinho aquilo que eu falei pela manhã com vocês, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para explicar para vocês, né, e para a gente entender como é que vai ser isso, tá? Então, é uma vivência prática, né, da explicação ao desenho da aprendizagem, como redesenhar uma aula para gerar participação, produção e síntese, tá? E isso foi o caminho da nossa fala pela manhã, tá? Então, aqui tem um pouquinho de quem sou eu, não vou investir tanto tempo aqui, na verdade, porque a Keitiane até já me apresentou, e pela manhã também eu já fiz isso. E para a gente começar, eu quero propor um check-in, que é algo que eu sempre procuro fazer, né, nas oportunidades que eu tenho de facilitar aí os grupos, né, seja na sala de aula, presencial, online, ou seja também nas empresas, tá? Então, eu vou compartilhar um link com vocês, a gente vai acessar. Eu vou colocar esse link no nosso chat, tá? Deixa eu aqui. Pronto. Vocês não precisam ter conta aí, tá? Simplesmente vocês podem clicar no link. Enquanto vocês entram, eu quero também aqui propor um acordo de trabalho, que é algo que eu costumo fazer. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Ó. E o que é esse acordo? Esse acordo é uma forma da gente tentar estabelecer boas práticas, tá? A gente pode fazer isso online e presencial. Online é até mais desafiador, porque o pessoal desliga a câmera, né? E a gente nem sabe se a pessoa, de fato, ela está ali do outro lado. Então, uma das primeiras coisas que vocês devem pedir, né, principalmente se a aula for online, é para que as câmeras sejam ligadas, tá? O foco, né, o celular fora da mão, para as pessoas poderem acompanhar melhor tudo aquilo que está acontecendo, tá? Então, tentar afastar, né, os alunos de fatores que possam distraí-los ali daquele momento de convivência e aprendizagem, tá? A participação, não apenas assistir, mas experimentar também. Isso é uma coisa que eu reforço sempre. Não adianta a gente estar como um espectador, a gente precisa estar como um participante, um experimentador, tá? De manhã eu até falei da questão do aprender fazendo, né? Que isso é muito relevante nessas práticas. E por isso, hoje aqui, como vocês são os professores, é muito importante que vocês façam de fato, né? Senão vocês dificilmente vão conseguir propor isso para os seus alunos. A escuta, falar com clareza e também ouvir o grupo é importante. Então, criar aí uma dosimetria entre escuta e fala. O Miro é a ferramenta, é ali que a gente vai registrar, organizar e produzir insumos, elementos. O tempo, é importante a gente seguir o cronômetro que eu vou ligar no Miro, tá? E ter critérios, né? Não buscar respostas prontas, construir pensamentos, se precisar fazer alguma pesquisa, fazer isso também, tá? Então, isso é importante. Bom, eu compartilhei com vocês o link, né, do Miro. Uma outra pergunta, eu vou voltar aqui na nossa tela. Quem é que já usou o Miro? Quem é que já trabalhou com o Miro? Pode colocar no chat, tá? Eu já trabalhei, ou sim, ou não, enfim. Quem é que já teve essa experiência? Então, a Rafaela diz que não. Vou aguardar todo mundo responder, tá, pessoal? Que aí a gente vai também fazendo a dosimetria da participação aqui.
A Reane não, a Rosane não. Tá bom. Deixa eu mudar a pergunta. Quem já conhecia o Miro? Pelo menos conheceu, ouvi falar. Já escutei sobre, já conhecia. Tá aqui uma pessoa já. Isso é bom. Tá, não. A Ana Paula conhecia. A Lana não. Bacana. Legal. Bom, então, o Miro é um quadro branco infinito que a gente chama, né? Se a gente vier aqui, olha que bacana, né? Eu tenho aqui uma área que eu construí para poder trabalhar com vocês. Eu consigo dar um zoom aqui, olha que legal, tá? E aqui do ladinho eu tenho uma barrinha de ferramenta. Aqui eu tenho um monte de coisa. O Miro, na verdade, hoje ele é um ponto de ancoragem de qualquer app. A gente pode trabalhar com o Miro aberto o dia todo e tudo pode estar aqui dentro. Tudo, absolutamente tudo, tá? Inclusive, assim, por exemplo, eu posso colocar links do Trello aqui, para quem gosta de fazer organização de processos. Posso colocar documentos PDF, ler aqui dentro mesmo, não preciso sair daqui de dentro para ler. Então, ele pode ser a minha tela principal de trabalho por todo o dia, tá bom? Mas a gente não vai usar com todo esse nível de complexidade agora. O que a gente vai fazer basicamente é colocar post-it, editar post-it e colocar caixinha de texto. Então isso é muito fácil. Para colocar post-it aqui no cantinho, ó, tem nota adesiva. Eu venho com o mouse, clico, ó, ele vai abrir as cores das notas adesivas, eu puxo uma nota adesiva aqui e solto. Ó. Ela já vai clicar aqui, eu já posso editar, ó, editar. Tá? Aí eu clico fora, ela já fica bonitinha aqui. Posso diminuir o tamanho também para não ficar tão grande, ó, para ficar com um design mais acolhedor, por exemplo, tá? E mover também, ó, onde eu quiser, tá bom? Muito bem. E eu posso colocar a caixinha de textos, como se fosse um documento de Word, por exemplo, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, coloco nesse Tzinho de texto, eu clico nele, o meu cursor muda de imagem, da setinha passou aqui para essa barrinha, e aí eu clico onde eu quero que a caixinha apareça. Aí ela aparece, e aí eu digito aqui. Mesma coisa, clico fora e movo para onde eu quiser. Então vocês podem fazer essas duas coisas, criar e digitar notas adesivas e criar e digitar ou editar, né, caixinhas de texto. Uma vez que vocês fizeram isso, deixa eu trazer vocês aqui para próximas a mim, todas. Pronto. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês podem repetir o processo. Então, vem aqui de novo, ó, nota adesiva, posso escolher uma de outra cor, ó, tá? E edito de novo. Ou posso, de novo, com a caixinha de texto. Ou eu posso copiar e colar. Eu clico, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. Tá? Quando não tiver selecionado, como é que eu edito? Dou duplo clique, ó. E aí seleciono e posso apagar o que está dentro, ó. Tá vendo? E editar novamente. Tá? Só a caixinha de texto que se você apagar, ela some. Então, obrigatoriamente, você tem que mudar o texto. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. É colocar nota adesiva e colocar caixinha de texto. Tá bom? Vocês já sabem. Então, muito bem. Vou apagar aqui para que vocês possam fazer isso desde o começo. Se alguém tiver dúvida, abre o microfone e fala, estou com dúvida, não estou conseguindo. E aí a gente ajuda, tá bom? Bom, o que eu quero fazer com vocês agora, né? Um check-in. Você já tem o link, vocês já entraram aqui no Miro. E o que eu quero saber de vocês? Olha só, eu quero, num primeiro momento, eu gosto sempre de fazer isso, é entender como é que as pessoas estão chegando para a aula, né? Ou para o encontro ali. E aí, hoje eu resolvi usar esse mapa, tá? É um mapa simples, mas que eu já consigo ter uma boa noção de como é que as pessoas estão, tá? Vocês veem aí que eu tenho aqui muita disponibilidade, pouca disponibilidade, alta energia e baixa energia. Tudo que vocês precisam fazer aqui é escolher uma cor de post-it e levar para onde vocês estão aqui e colocar o nomezinho de vocês. Então, eu vou colocar como é que eu estou aqui, ó. Hoje,
por razões aqui, obviamente minhas, né, pessoais, eu me sinto com uma energia média e com uma disponibilidade relativamente alta. Não tão alta como eu costumo estar, mas ela tá boa. Então eu vou colocar aqui o meu nome. Tá? Então pronto, ó. Então o que eu vou pedir? Para vocês fazerem a mesma coisa. Pega um post-it e vê aí se a tua disponibilidade está alta ou baixa e se a tua energia está baixa ou está alta. E posiciona dentro desse mapa aqui, tá? Eu coloquei até aqui dentro da bolinha para a gente tentar criar um mapinha de calor, tá bom? E aqui, ó, eu vou colocar um cronômetro para a gente fazer de 2 minutos. E aí, a hora que o tempo terminar, o cronômetro vai tocar. Se a gente terminar antes, eu começo a fazer a leitura do mapa antes, tá bom? Se alguém não conseguir colocar post-it aqui no Miro, me fala que eu ajudo, tá bom? Só abre o microfone, fala o nome e diz, né? Professor Rafael, eu não consegui entrar no curso por questões de conectividade, só consegui agora, então eu não sei pegar o post-it. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, me fala o seu nome. Márcia Araújo. Pronto. Agora me fala aonde você quer que eu coloque o seu post-it aqui e eu já ponho para você. E aí eu já vou te ajudar para você conseguir pegar o post-it, só para a gente não travar agora. Me fala se você tem muita disponibilidade, pouca disponibilidade, alta energia ou baixa energia nesse momento. Eu já arrasto para você. Se você notar, você já vê que eu já coloquei o teu nome aqui, tá bom? É aí mesmo, professor? Tá, então ótimo. Então pronto aqui, tá quase aqui perto do meu. Muito bem. Professor, meu nome está pequeno, como que eu aumento o texto? Boa tarde primeiro aí para todos. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Me fala aí. Rosane, eu acho que ficou pequenininho, tá, a fonte aí. Ó, veja. Como É que você o post... aumentou? Como que você aumentou? Então, o post-it, na verdade, o que acontece? Ele aumenta e diminui de acordo com o tamanho do post-it, tá? Provavelmente o teu post-it estava pequenininho. Agora, posiciona ele, Rosane, aí onde você quiser. Eu já... Aqui é a disponibilidade, né? Vou ter que Isso. E agora eu posso diminuir também, para não ficar muito Isso, olha lá, percebe que quando você diminui, a letra diminui, tá bom? Agora esse aqui, ó, que eu coloquei... Clica nele e apaga. Se você quiser tirá-lo daí, clica nele e apaga. Não, eu tô com uma energia boa. Ah, meu nome tá pequeno, então... eu não sei como que eu não, então espera um pouquinho, eu vou te falar o que você fez. Vamos lá, é simples. Você não precisa pôr a caixinha de texto no post-it. Dá um duplo clique nele aí e escreve. Direto. Tá. Certo? Certo. Muito bom. Então não preciso. Não, quando você usa a nota adesiva, você não precisa da caixinha de texto, tá bom? Você pode editar. Pronto, imagina, você pode editar nela mesmo. Muito bom. Ok. Todo mundo, pelo que eu vi, já colocou. Então, que leitura que eu faço aqui, olha, pessoal, da sala de aula nesse momento, né? E é importante, né, essa leitura. Então, por exemplo, eu vejo aqui que tem colegas que estão com uma disponibilidade bacana e uma energia que não está tão alta, né? Por quê? Provavelmente porque é depois do almoço, o pessoal almoçou, né? Pode estar cansado porque é sexta-feira. Então, isso tudo já me ajuda a entender que a aula precisa ser dinâmica, senão as pessoas não vão conseguir participar, né? E tem algumas pessoas que além de estarem com uma energia mais baixa, elas estão um pouco disponíveis. Então, qual é a leitura que eu faço? Eu preciso ocupar essas pessoas, né? Então,
2 colegas aqui, eu já sei que eu vou ter que pilotar de perto o tempo todo aqui, tá? E tem colegas que estão com uma energia melhor, mas com a disponibilidade não tão alta. Então, eu faço essas leituras para mim tentar entender, né, como é que as pessoas estão nesse momento e quem que eu preciso olhar e de que forma eu preciso olhar para essas pessoas ao longo do trabalho, tá? Aí aqui, olha, se a gente for pro lado, tem assim, ó, vou trazer vocês aqui próximos a mim. Para participar bem hoje eu preciso. Aí eu quero que vocês, de novo, peguem um post-it, escrevam o nome de vocês e completem a frase. Para participar bem hoje eu preciso de um café, eu preciso ser cobrada, eu preciso, enfim, o que vocês sentem que é a necessidade de vocês. Então isso vai me ajudar ainda mais a trabalhar hoje com vocês, tá? Aí eu vou colocar novamente o cronômetro, dou mais 2 minutinhos aqui. Todas as vezes que a gente trabalha assim, com esse olhar, né, da facilitação, é legal ter uma caixinha de tempo, tá? E não deixar o aluno livre com o tempo. Ele precisa sofrer essa pressão do tempo. É importante que ele tenha essa urgência do tempo, tá bom? Então, eu sempre... Mas eu estou completamente perdido, porque eu não sei como é que eu faço isso. Você conseguiu entrar no Miro ou não? Você não tem o link do Miro? Acho que essa é a primeira pergunta. Isso, eu não tenho link. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com você esse link. Na verdade, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse... Já. Quem quiser Perdão, participar. não entendi. Ela está fixada, já na sala, aí do lado. Nas mensagens. Ah, então tá. Uma olhada se aparece. Ah, então ótimo. Então, é só clicar ali. Mandei novamente. Tem um link, aí você... Obrigado. É só você clicar, entra no link, né? E eu tô imediatamente trazendo todo mundo aqui próximo aonde eu estou, tá? E acho que minha tela também está compartilhada, mas como vocês estão trabalhando aí na tela de vocês, isso não está fazendo muita diferença agora, tá bom? Recebeu o link, a colega que não havia conseguido acessar ainda? Sim, sim. Ótimo, então tá bom. Olha lá, de um café. Quem falou de um café, já pega o café, porque isso dá para resolver, tá bom? Então, se tiver precisando de um café, pega um café. De paciência, olha lá, também é uma coisa que dá para resolver. De repente, fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes, tenta conectar o corpo no momento presente, tenta sentir um pouco aí onde é que está sentada, isso certamente ajuda. Então, veja que tem coisas que dá para resolver, né? Entender a dinâmica, ok. Vamos ver aí, a Rosane, qual que é a dúvida, né? Se for algo que nesse momento já carece de uma resposta, a gente dá, senão certamente você vai compreendendo. A gente está fazendo aqui, Rosane, um check-in, né? Como se fosse uma atividade de quebra-gelo, tá? Com o objetivo de sentir o humor das pessoas, tá bom? Parabéns aí para... Quem é que faz aniversário? Porque não tá o nome, o Miro dá uns nomes fantasias aqui. Mas aqui no Miro está escrito como poeta, tá? Então, não sei quem é, mas está dizendo, ó, um pouco ansiosa, é meu aniversário hoje. Então, parabéns para você, não sei quem é o nome, mas enfim, ó, o chá dá para pegar também. O Júlio, o problema do Júlio já é mais complicado, ó, então o computador precisa funcionar, tá? Qualquer coisa tenta acessar do celular, a experiência não é a mesma, mas pode te ajudar. Que meus filhos me deixem participar, é um desafio também. Tem que fazer um acordo com eles aí, ligar uma TV, né? Mas isso é para vocês entenderem, né? O quão importante é a gente fazer isso com os alunos na sala de aula, sabe? Porque a gente, quando automatiza dar aula, né? A gente entra na sala, faz chamada e começa a falar, né? Então é legal trazer essa percepção do aluno, como é que eles estão. E aí tem um monte de ferramenta legal para fazer isso. Eu estou usando o Miro, mas tem, por exemplo, o Kahoot, tem o Mentimeter, que dá para criar nuvens de palavras. E disso pode surgir uma nova atividade. Vamos supor que você vai dar uma aula à tarde ou à noite, está todo mundo cansado, né? Então, no livro lá, eu tenho uma atividade que é de encerramento, mas que muitas vezes eu uso para aquecimento.
chama Jockey-Pong inflamado, tá? E aí eu elevo o nível de energia das pessoas com essa atividade, sabe? E tem muito estudo já, muitos mesmo, que mostram que essas atividades corporais, que envolvem movimentos do corpo, variação de movimento, sabe? Elas prendem melhor o aluno na parte cognitiva da tarefa quando ele começa a fazer. Então, pessoal, para a gente se tornar um professor facilitador, a gente precisa ter uma certa coragem, porque a gente tem que quebrar um pouco esse status quo da participação do professor na sala, muda um pouco, né? Não é diferente de uma aula expositiva que a gente dá, principalmente se eu estiver falando de ensino superior, por exemplo, né? Que a gente quer a ordem, quer as regras na sala de aula, enfim. E aí é importante que a gente tenha essa coragem de arriscar, de observar a reação dos alunos, observar como eu me saio fazendo algo assim, tá? E tentar resolver aquilo que aparece no momento ali do quebra-gelo, tá bom? Bom, então, aqui é um exemplo, né, de como que duas atividades podem nos apoiar aí nessa jornada de início, né, de uma aula, por exemplo, tá? Bom, eu vou voltar aqui para os slides, né, e eu vou trazer aqui esse ponto, né? Uma aula pode parecer boa e ainda assim gerar pouca aprendizagem? A gente respondeu essa pergunta pela manhã e a resposta foi que sim. E o que é uma aula boa? Né, uma aula boa para o professor é uma aula na qual ele consegue explicar tranquilamente aquilo que ele precisa, é uma aula na qual os alunos colaboram, preferencialmente fazendo silêncio e prestando atenção, né? E é uma aula também na qual o professor consegue finalizar o conteúdo. E se os alunos participarem quando o professor faz pergunta, ela é melhor ainda, né? Então isso é uma aula boa, tá? Mas, de novo, isso não garante que o aluno aprendeu muita coisa, tá? E para o aluno, o que é uma aula boa? Uma aula boa é uma aula que o professor é legal, que ele tem um traquejo, tem uma boa didática, se comunica bem, é bacana, né? Isso também não garante que houve a aprendizagem, né? E vocês entendem quando eu falo isso por quê? Porque eu trouxe para vocês essa mudança de contexto que o aluno vive, que as pessoas vivem. E aí a gente está focando no aluno por conta das características do evento, né? Então, os alunos vivem nesse contexto hoje que eles chegam para a aula com atenção fragmentada, eles chegam para a aula com uma série de mudanças comportamentais que tem muita relação com as tecnologias em si, né? Qualquer uma delas. Então, a resposta para isso é que uma aula pode parecer boa e ainda assim não gerar aprendizagem, tá? E aí a gente justificou, né, que criar uma jornada de aprendizagem mais focada pode ser bom, tá? Então, explicar bem importa, mas não é suficiente. E a pergunta que a gente quer responder é o que os alunos precisam fazer com o conteúdo, né? O que os alunos precisam fazer com esse conteúdo? É o que a gente vai descobrir aqui, tá? Bom, como a proposta é que seja bem mão na massa, a gente já vai voltar lá para o Miro, tá? E aí, eu vou sair daqui para explicar para vocês, ó, logo abaixo, eu dividi a turma em 5 grupos, tá bom? Porque a gente tem, né, 22 pessoas inscritas. Mas aqui eu acho que a gente está com menos, então, de repente, a gente vai precisar eliminar aí alguns grupos, porque eu quero ter grupos de 4 pessoas, tá bom? Então, se a gente tiver 12 pessoas na sala, 3 a 4 pessoas, se a gente tiver 12 pessoas na sala, a gente pode fazer 4 grupos de 3, por exemplo, tá? Se a gente tiver 10, a gente faz um grupo de 4 e 2 grupos de 3. A gente vai ver aí exatamente quantas pessoas tem na sala. Mas aqui a gente tem, ó, o que a gente vai usar na tarde de hoje, tá? Então eu tenho aqui esse primeiro, essa primeira área de trabalho, né, que eu chamo um quadro, né, um frame, né, e é por ele que a gente vai começar, tá?
Então, o que esse quadro de trabalho ele vai ajudar a gente aqui, ó, a fazer um diagnóstico rápido da aula tradicional, tá? Então, a gente vai dividir vocês nas salas, em número de 3 ou 4 colegas por sala, e dentro das salas vocês vão trabalhar esse ponto, né? O diagnóstico rápido da aula tradicional. Vocês vão escolher uma aula real que vocês costumam dar e vão responder. Qual conteúdo eu costumo explicar, o que os alunos normalmente fazem durante essa aula e onde a participação costuma travar, tá? Mas isso é como vocês fazem hoje, e aí tem que ser bem realista e honesto para trazer isso da melhor maneira possível, porque a gente vai ter um deparo aqui, tá? E aí a gente, então, precisa, né, trazer isso com bastante clareza, bastante verdade, para a gente conseguir enxergar esse movimento que vai acontecer aqui dentro, tá bom? Como é que vocês vão fazer isso? Vou voltar aqui para o Miro, ó. Vocês vão fazer isso individualmente, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo, ó. Vamos lá, ó. Qual conteúdo eu costumo explicar? Então, vou trazer aqui um conteúdo, ó. Vou colocar aqui, ó. Marketing digital e inovação. Pronto, então esse é o conteúdo, tá? Vamos lá. O que os alunos normalmente fazem durante a aula, eu estou mostrando, tá, pessoal? Não é para fazer ainda. A gente precisa dividir vocês em grupos, é para vocês entenderem o exemplo, tá bom? O que os alunos normalmente fazem durante a aula, eu vou colocar o que eu noto normalmente, tá? Usam o celular, olham para mim, escutando e falam entre si às vezes. Pronto, tá? Então aqui eu trouxe um ponto. Aí a última, onde a participação costuma travar? Quando faço a verificação do entendimento e peço feedback aos alunos. Pronto. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer num primeiro momento individual, ao mesmo tempo dentro dos grupos de trabalho, tá bom? Eu vou colocar um tempo aqui de 3 minutos para que vocês concluam isso. E agora sim, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela e vou pedir para, acho que é a Keitiane que está me ajudando, né? Nós estamos aqui em 13 pessoas, a gente pode trabalhar 4 grupos, um de 3, na verdade 3 de 3 e um de 4, né? E aí a gente, 4 daria 12, 3 vezes 4, 12, isso mesmo. E aí a gente divide os alunos na sala, os participantes na sala, tá bom? Mas antes disso, deixa eu perguntar, alguém não entendeu o que é para ser feito? Alguém, não ficou claro para alguém o que a gente vai fazer agora? Ou ficou claro para todo mundo? Então, pode falar, Daniel. Boa tarde. Eu não entendi direito como que a gente tem que fazer, a metodologia que a gente vai usar para fazer. Ok, você acessou o Miro? Sim. Tá bom. Então, lá no Miro a gente tem a gente tem lá uma estrutura, né, um frame que a gente chama, né, vou compartilhar a minha tela aqui, ó, que tá aqui, tá? E aí vocês vão entrar em uma sala, e essa sala vai ter o número do grupo. Então, eu tenho lá grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. A gente vai ter 4 grupos, tá bom? Então, se você cair na sala do grupo 1, você vem aqui onde está sinalizado o grupo 1, tá? E aqui tem 3 perguntas que você vai responder individualmente. Você vai pegar um post-it aqui no cantinho, vai arrastar ele e vai colocar a tua resposta. A primeira, qual conteúdo eu costumo explicar? O que os alunos normalmente fazem durante essa aula? Você responde essa outra. E onde a participação costuma travar nessa aula, para você, na sua aula, onde você sente que a participação trava, tá? Eu dei um exemplo aqui, tá? Eu dei um exemplo aqui de uma disciplina que, quando eu tenho oportunidade, eu costumo trabalhar, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, e deixei aqui como exemplo. Então, esse é o primeiro movimento que a gente vai fazer, tá bom?
Eu consegui esclarecer a sua dúvida? Sim, obrigado, eu entendi. Ok, fechou então. Bom, vamos lá. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Alguém mais não entendeu o que a gente vai fazer? Prof, acredito que não, mas nós estamos em 9 participantes. Aí eu acho que 3 grupos de 3. Pode ser, mas para mim aqui marca 13, tá? Não sei se... É porque eu e a Kate, nós estamos como mediadoras com você. Então dá 11. Mas pode ser, sim, 3 grupos de 3, ou então, se são 11, né? 3, 6, 9, 4, 4, 8 e 3. 2 grupos de 4, 1 de 3. Pode funcionar. Tá bom? Pessoal, é assim. Como vai ser a divisão dos grupos? A divisão dos grupos vai ser aleatória, tá, Júlio? Daí, na sala que você cair, as meninas colocaram o nome da sala de grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? Aí, o que acontece? O grupo 1, você vai lá no Miro, na estrutura do grupo 1. Grupo 2 vai do grupo 2 e assim sucessivamente. É bem tranquilo. Só identificar o teu grupo no Meet e daí você vai no Miro ali no mesmo que tem marcadinho. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Eu criei 5 porque, a princípio, a gente tinha 22 pessoas inscritas. Então, a ideia era ter grupos de 4. Como a gente tem menos participando, a gente diminui o número de grupos. Mas a lógica é a mesma, tá bom? Pode ser assim? Então, tá bom. Então, eu pedi aí para, acho que é a Isadora, né, que está ajudando, para dividir, mandar as pessoas para o grupo menor, e aí vocês podem fazer esse primeiro movimento, tá? Que é responder individualmente a essas 3 perguntas. Vocês não precisam, nesse momento, realizar nenhum tipo de brainstorming com os colegas. É realmente responder no individual. A gente vai ter um momento agora para fazer esse brainstorming, tá bom? Vamos lá, então. Podemos dividir a sala, tá, Isadora? Mandar também as pessoas para a sala, na verdade. Os links a Isadora está colocando nas mensagens, professor. Já colocou 3 links. Então, mas aí como é que as pessoas vão entrar? Isso não está claro para mim. Como é que elas vão para a sala 1? Posso separar elas, então, conforme a lista, sala 1, e colocar o nome delas? Pode, melhor. Já separa elas, né? Para que elas possam... E esse grupo vai precisar ficar fixo até o final. Então, não sei se tem como salvar ele, senão a gente vai ter que ficar colocando as pessoas. Ou então, você dá o nome, né? Por exemplo, a Rosane. Rosane, você vai ser grupo 1. Então, a Rosane, toda vez que abrir o link do grupo 1, ela vai para o grupo 1. Acho que isso pode funcionar bem também, entendeu? Mas talvez você possa fazer a primeira vez e as pessoas guardam que grupo elas estão e na próxima você só põe o link. Daí elas entram no link do grupo, do número do grupo, tá bom? Tudo bem. Acho que isso pode funcionar também bem para a gente diminuir o trabalho, assim. Eu gosto muito, quando é online, a plataforma que eu mais gosto de trabalhar é o Zoom. Porque o Zoom, o modo pago dele, ele já deixa você criar os grupos antes, com o nome das pessoas, com e-mail. Então, todas as vezes que você divide o grupo, você pode dividir e voltar para a sala maior 30 vezes. Se você já deixou os grupos prontos, essas 30 vezes as pessoas vão para o mesmo grupo. Então, a logística dele, ela é muito boa, assim, nesse sentido. Ele tem funcionalidades boas que permitem esse tipo de movimento com agilidade e com economia de tempo, tá? O Meet, eu acho que não é igual, ele tem essas limitações aí, tá? Mas, enfim, faz parte. O Teams também acho que não é a mesma coisa. Realmente a mais completa nesse sentido é o Zoom, tá? E aí, à medida que as meninas forem conseguindo terminar, o pessoal já pode ir entrando ali no grupo, tá? E, independente disso, também já pode começar a trabalhar ali no Miro, tá bom? Porque o Miro independe
o meeting depende do grupo. Eu só quero colocar vocês no grupo para esse início de atividade, para vocês já saberem em que grupo vocês estão, tá bom? Mas como vocês não vão precisar fazer brainstorming, tanto faria, né, vocês trabalharem nesses 3 minutos iniciais na sala menor ou não. Mas vamos colocar, só para vocês já saberem em que grupo vocês estão e para a gente fazer essa dinâmica também da divisão de salas para ver ela funcionando, tá bom? Como é que está aí, meninas? Vocês conseguiram já dar aí? Como é que tá? Tá nas mensagens. Nas mensagens já tá a sala 1 com o Alan, o Daniel e a Marta. A sala 2 com o Júlio, a Lohane e a Rafaela. E a sala 3 com a Riane, Luzane e Lana. Tá nas mensagens. Qualquer dúvida, pessoal? Então, pessoal, vocês podem acessar o link com a sua sala. Sala 1, Alan, Daniel e Márcia. Sala 2, Júlio, Lohane, Rafaela. E sala 3, Reane, Rosane e Lana, tá bom? É só você clicar no link, só não pode confundir. Sala 1, sala 2, sala 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá bom? E aí, provavelmente, vocês devem sumir dessa área de trabalho do Meet aqui que vocês estão. Mas vocês precisam entrar na sala, no link, tá bom? Ah, meninas, eu entendi o que vocês fizeram. Vocês criaram outros links de reuniões, eu entendi. Agora tá claro. Então as pessoas não precisam nem fechar. Elas só vão mudando, essa é a lógica, né? Ela muta o microfone daqui e abre no do outro link e depois volta para cá. É isso, né, Keitiane? Isso, professor. Isadora, né? Isso mesmo, professor. Tá bom. A Isadora enviou. Funciona. Funciona também. Funciona. É até bacana porque o pessoal consegue escutar a gente aqui, né, e trabalhar lá na outra sala, fechando o microfone dessa. Funciona. É uma boa estratégia. Então, eu vou colocar aqui o cronômetro e eu tô vendo que o pessoal já tá fazendo lá, tá bom? Então, busque o seu link de trabalho lá, né, do Miro, o seu grupo, e ali você coloca os post-its. Qual conteúdo eu costumo explicar, o que os alunos normalmente fazem durante a aula e onde a participação costuma travar nas minhas aulas, tá? Individualmente. Ah, o meu post-it está batendo com o do colega. Afasta um pouquinho, diminui o tamanho dele para o outro poder escrever também, tá bom? Ó, quer ver? Eu vou dar uma ajuda aqui, ó. Acho que, ó, colocar ele menorzinho aqui. E é isso mesmo. Ó. Qual conteúdo eu costumo explicar? Sobre inflamação. Ó, como é aula online, não consigo vê-los. O que os alunos normalmente fazem, olha lá aqui, essa é uma dor importante. Ó. Como a aula online, eu não consigo vê-los. Tá? Então, o que a gente pode fazer, né, nesses momentos? Você pode colocar a câmera ligada como parte da avaliação somativa, né? Ou seja, quem trabalhar em todas as aulas com a câmera ligada pode ganhar até meio ponto no final do semestre, ou 1 ponto. E aí você anotar, mas é ligada mesmo, não tem essa de ligou no começo, desligou. Isso é uma forma, tá? Os acordos... Professor, posso só... o meu grande problema da câmera ligada é que eu tenho mais de 100 alunos. E aí, como nem todos a conexão é uma conexão, às vezes eles assistem no celular... Quando eu peço para ligar a câmera, é aqueles que têm conexão pior, então eles não conseguem assistir as reuniões. Então, é uma grande trava. Sim, eu entendo isso. Eu prefiro ainda assim fazer a proposta do até meio ponto, até 1 ponto, porque é o seguinte,
Quem quiser e tiver interesse no ponto, vai acabar indo atrás de tentar se virar para melhorar a conexão, para arrumar uma câmera. Quem não for, tá tudo bem, não perdeu nada, só deixou de ganhar. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que pode funcionar bem, independente de qualquer coisa, porque você não está tirando o ponto, você está dando até. Né? Então, quem conseguir, ótimo, pode ter até meio ponto, por exemplo, e quem não conseguir não está perdendo nada, não está sendo punido, está deixando de ganhar. Né? Então, acho que sempre funciona. Mas não é só isso, tem outras estratégias. Né? Os acordos podem funcionar, né? E qualquer outra ideia bacana que você tenha também. Pode testar de acordo com o comportamento ali do teu público, né? Dos seus alunos. Então, isso não é escrito em pedra, tá? Ó, eu tô ajudando aqui a formatar um pouquinho os slides. Eu estou diminuindo um pouquinho o tamanho aqui, ó, para ficar mais legal ainda, tá bom? Vamos ver aqui. O nosso tempo já terminou, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, ó, olha só. Vou apagar os meus para não ficar tomando espaço desnecessário. Ó, políticas públicas, é o conteúdo que eu costumo explicar. O que os alunos normalmente fazem durante essa aula? Debate, tá? Eu acho que faltou só onde a participação costuma travar. Vou colocar aqui mais 2 minutos, tá, pessoal? Eu estou vendo que não são todas as 3 colunas que estão prontas aqui. Mas olha só, habilidades de comunicação, saúde materno-infantil é o que costumo explicar. Daí no outro grupo, fisioterapia cardiovascular e empreendedorismo, tá? E aqui eu tenho no terceiro, ó, literatura, inflamação, organização dos serviços de saúde, enfermagem e gestão hospitalar. O que os alunos normalmente fazem nesse momento? Se reúnem em equipes, combinam montagem de cartazes, apresentam painel, ficam no celular ou em conversas paralelas, isso é comum. Como a aula é online, não consigo vê-los, geralmente alguns perguntam no chat ou por microfone. E onde que costuma travar? No final da aula, na roda de conversas, no momento de reflexão sobre o tema da aula, ao relacionar o conteúdo com a prática. Muito bem. Quando faço perguntas ou proponho reflexão sobre a temática. Muito bem. Então, vocês veem aqui que realmente aparece aqueles pontos de dores, né? Não necessariamente o aluno entendeu, não necessariamente ele prestou atenção, tá? E notem que aqui vocês estão fazendo e participando, tá? Notem que vocês estão vivendo o momento, é o aprender fazendo aqui, né? Então, se lá no final a gente vai fazer um trabalho que vocês vão entender, e vocês vão ter a clareza dessa percepção, ó. Debate, o que os alunos normalmente fazem? Estou aqui no grupo 1. Debate, estudos de caso, simulação dinâmica, fazem anotações, ficam no celular, conversam entre si. Onde a participação costuma travar? Quando peço para que eles tentem explicar o conteúdo, quando solicito que falem sobre suas próprias experiências. Tá ótimo. Está acabando o tempo adicional, eu já vou passar aqui para a segunda parte, tá? Da mesma atividade aqui. Bom, o que vocês vão fazer agora em seguida, uma vez que vocês já colocaram aqui, né, essa primeira parte? A gente vai fazer uma virada de chave aqui, né? A gente vai, no próximo passo, a gente vai sair qual conteúdo, ou de qual conteúdo eu vou explicar e vou para o que os meus alunos precisam fazer com esse conteúdo. A gente vai começar a andar por esses caminhos. Só que para isso a gente vai escolher um tema, um conteúdo aqui, tá? E vocês vão decidir isso no grupo menor. Vocês vão fechar o microfone aqui desse grupo maior, e aí cada pessoa vai para o seu grupo menor, e vocês vão aí sim, agora vocês vão poder debater a escolha. Falar, ó, pessoal, a gente precisa escolher um tema aqui, políticas públicas, habilidades de comunicação, saúde materno-infantil para avançar. Ah, mas eu sou da área de comunicação, como é que eu vou trabalhar saúde materno-infantil? É o desapego. Não necessariamente precisa ser o seu tema agora, porque é um exemplo. Então, 2 aí vão ter que desapegar para seguir o caminho de 1, tá bom? Todos os grupos completaram, eu estou vendo aqui. O grupo 2 me confirma, só tem 2 pessoas trabalhando, porque aqui está Júlio, Lohane e Rafaela, mas eu tenho só 6 post-its. 2 de cada, e não 9. Tá faltando 1. Isso. Então, tudo bem, não tem problema, mas a gente vai avançar, tá bom? Os outros está ok. Eu vi aqui que a gente tem 9 post-its, o que me leva a crer que a gente tem 3 pessoas em cada grupo, tá bom?
Mas vamos lá, então. Eu vou colocar aqui 2 minutinhos, aí vocês vão fechar o microfone da sala maior e vão para a sala do teu grupo. E ali vocês vão entrar no acordo e escolher um tema só. Qual conteúdo eu costumo explicar, tá bom? Aproveita que vocês vão fazer isso. Eu vou esticar mais um minuto aqui. E eu quero que vocês escolham uma causa comum aqui, das duas outras verticais. Então, por exemplo, o que os alunos normalmente fazem durante essa aula, aí o professor colocou debate, estudo de caso, simulação dinâmica, fazem anotações, ficam no celular, conversam entre si. Então, tenta pegar uma coisa aqui que aparece com todo mundo, tá? Então, dos 3, mesmo que um seja mais aplicado, vocês vão olhar, pessoal, o que é comum aqui, acho que é comum. O que é comum aqui é a questão, por exemplo, do, sei lá, conversam entre si. Os alunos normalmente conversam entre si durante a aula. Então, destaca isso. Pega um outro post-it aqui, ó, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e se for o caso, ó, conversam entre si. Pronto, tá? A gente coloca aqui, ó, conversam entre si, tá? Deixa aqui bonitinho e coloca aqui, tá? E aqui igual, onde a participação costuma travar? Quando peço para que eles tentem explicar, no momento de feedback das simulações ou quando solicito que falem sobre suas próprias experiências. Ah, sei lá, no momento de feedback, é comum para os 3, abaixa ele aqui, ó. Então a gente vai chegar aqui como se fosse o que é comum, né? O que tem afinidade. Vai criar aqui um mapa de afinidade, tá bom? Isso em 3 minutos. Vocês vão sair do grupo maior, fecha o microfone aqui nesse grupão maior, vai para o grupo menor e faz esse debate, conversa sobre isso e escolhe uma direção aqui do conteúdo, né? E depois o que os alunos normalmente fazem, onde a participação costuma travar, baixa um dos post-its, tá bom? Eu vou apagar aqui para não causar nenhum viés e vou soltar o cronômetro. Todo mundo entendeu, pessoal, o que é para fazer? Fechou? Professor, eu ia levantar minha mão aqui, eu não encontrei. O senhor disse para a gente conversar entre si. Conversa por áudio ou só digitando? Não, porque você está num outro grupo menor que você pode conversar pelo Meet aqui, correto? Você tem o seu link. Que grupo que você é, o Rosane? Grupo 3. Pronto, então você tem lá, a Isadora colocou o link do grupo 3. Você aqui no nosso chat, você clica nele e entra nessa sala. E ali vocês podem conversar por áudio e por vídeo. Você só precisa fechar o teu microfone aqui dessa sala. Tá bom? Ficou claro? Vocês estão em 2 salas, na verdade. E aí vocês têm que alternar o microfone ligado em uma e outra de acordo com aonde vocês estão interatuando. Tá bom? Então, fecha o microfone aqui nessa sala maior e vai na tua sala 3, clica naquele link e ali você vai encontrar os colegas do teu grupo. E é ali que você vai debater com eles isso que a gente vai fazer agora. Tá bom? Eu vou soltar o cronômetro do Miro lá, tá? 3 minutinhos, vamos lá.
Pessoal, vamos finalizando aí, tá? Vou colocar mais um minutinho aqui. Terminou esse minutinho, vocês têm que estar com isso prontos aí para a gente avançar. Vamos lá. Muito bem. Parabéns, pessoal. Vocês fizeram certinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos avançar aqui. Lembra, pela manhã a gente falou que hoje, né, o ideal é que a gente mude a pergunta, né? Ao invés de qual conteúdo eu vou explicar. E aí eu poderia dizer aqui, nesse exemplo do grupo 1, eu vou falar sobre saúde materno-infantil, vou explicar isso, tá? A gente sugeriu uma mudança de perspectiva, né? Um movimento. E qual que era? Era o seguinte, ou é o seguinte, o que meus alunos precisam fazer com esse conteúdo? Eles vão ter que comparar algo dentro desse conteúdo, ou seja, eles vão comparar a saúde materno-infantil com os guidelines norte-americanos, com os brasileiros, né? Uma comparação, ou eles vão interpretar isso, eles vão interpretar o guia de saúde materno-infantil brasileiro, por exemplo, ou de alguma instituição da Sociedade Brasileira de Saúde Materno-Infantil, ou eles vão debater sobre esse guia, né? Ou eles vão investigar mais a fundo as bases desse guia, olha como muda. Ou eles vão criar um guia mais, digamos, acessível a uma população mais carente, por exemplo, ou eles vão tomar uma decisão em relação a algum ponto desse guia que talvez não esteja ali muito clara, por exemplo, né? Ou eles vão fazer uma síntese de tudo aquilo. Então, eu preciso ter esse entendimento de o que o meu aluno precisa fazer com esse conteúdo, tá?
além, né, obviamente, daquela ideia da explicação. E para isso, ó, a gente montou um canvas com vocês, tá? E vocês vão trabalhar esse canvas agora dentro dos grupos. Então, para vocês preencherem esse canvas, vocês vão pegar o tema que vocês escolheram, que é o saúde materno infantil, ó. Então eu vou trazer aqui, ó, vou dar um copiar, colar aqui, ó, e vou descer ele aqui no grupo 1, tá aqui do ladinho, ó, tá bom? Eu vou até aumentar o post-it aqui, ó. Se vocês forem lá no grupo 1, vocês vão conseguir observar. Deixa eu fazer algo para ajudar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, e aí vocês vão acompanhando lá, ó. Pronto, tá? Então vim aqui, ó, e coloquei aqui no grupo 1 que vocês escolheram. E aqui tem um canvas, ó, que eu construí, tá? O que esse canvas está pedindo para vocês trabalharem em grupo aqui? Como é que vai ser a abertura dessa aula olhando para esse tema, né? E para isso aqui, ó. Então, o que eu vou usar basicamente no canvas é escolher, né? Eu vou escolher, pô, o que eu quero que o aluno faça com esse tema de saúde materna infantil? Ah, eu quero criar um debate. Ah, então tá bom, eu já sei qual movimento pedagógico eu quero com isso, tá bom. Aí, como é que eu vou construir isso? Eu vou construir uma abertura para a aula, tudo mirando nesse exemplo que eu estou dando do debate. Eu vou definir qual vai ser a tarefa cognitiva que eu quero que ele faça, os alunos façam, né, com o tema saúde materna infantil e um desenho pedagógico olhando para o debate. Eu vou estruturar essa participação e aqui, por exemplo, no debate, eu posso usar uma ferramenta chamada Aquário, né, que eu coloco, por exemplo, 2 círculos de cadeira, um círculo interno com, sei lá, 5 cadeiras e um círculo externo com 12 cadeiras. E aí os alunos que ocupam o círculo interno, eles debatem sobre o tema saúde materno infantil. E os alunos que estão fora, nas 12 cadeiras fora, eles tomam nota daquilo que está sendo debatido pelo grupo das cadeiras internas ali. Depois de 5 minutos de debate, a gente tira aqueles 5 alunos do círculo interno e coloca outros que estavam no externo. Pede para esses alunos se voluntariarem. Olha, pessoal, o pessoal do debate agora vai sair e quem estava no círculo externo pode entrar para debater. Essas pessoas entram para o debate com as anotações que elas fizeram do debate do colega ou da colega que saiu. Então aqui eu estruturei a participação, tá? Então eu fiz uma abertura, que pode ser, por exemplo, uma aula expositiva curta, pode ser a leitura de um texto curto sobre o tema, pode ser um case, por exemplo, pode ser algo que saiu na imprensa, pode ser uma nota política, tá? Eu defini a tarefa cognitiva aqui em cima, ó, quero que os alunos debatam na aula de hoje. Eu estruturei a participação, né, do debate aqui, da atividade, a ferramenta em si. Lembra que eu falei lá atrás? Eu não posso usar a ferramenta antes de ter clareza do que eu quero, né? É diferente eu chegar na aula e falar assim, pessoal, hoje eu vou colocar um debate lá para os alunos fazerem. Mas por quê? Não sei, porque eu cismei que hoje eu quero debate. Não, né? Eu entendo que esse tema é um tema que merece ser debatido. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, investigação, tá? E aí a minha participação estruturada seria diferente, não seria mais um aquário, por exemplo, tá? E aí depois eu vou para a ferramenta. Então aqui eu fiz uma abertura, que pode ser, por exemplo, uma aula expositiva curta, pode ser um texto da imprensa, pode ser um posicionamento político de alguém, do ministro da Saúde do Brasil, por exemplo, falando sobre saúde materna infantil. O que o professor entende que pode subsidiar o debate, né? Uma tarefa cognitiva, que aqui em cima, nesse exemplo que eu estou dando, eu escolhi o debate. A participação estruturada, eu escolhi uma ferramenta chamada Aquário, né? A produção, o que eu quero com a produção? A produção, eu quero o seguinte, olha, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, depois do debate, eu quero que vocês criem uma dupla lista para mim, com os pontos mais importantes que vocês observaram em relação a quem estava, por exemplo, a favor do debate de tal coisa e contrário ao debate de tal coisa. E aí o aluno vai ter que sentar ali e vai ter que escrever o que você está pedindo para ele. Eu sou a favor por causa disso, disso e disso. O guia fala tal coisa, a população se desenvolve dessa forma, a taxa de mulheres que engravidam é assim. Então, ele vai somando ali conteúdo para conseguir fazer a produção. E a produção pode ser avaliada, você pode fazer uma avaliação formativa ali. Esse aqui
construiu, por exemplo, 3 argumentos de um lado, 3 do outro, esse construiu 5 de um lado, 5 do outro, atribuir pontuação, até 2 argumentos vale tanto, até 5 vale tanto, 10 vale tanto. Então, eu já estou avaliando o aluno ali. E, no final, uma síntese de tudo, né? Um posicionamento, olha, olhando, participando do debate, depois produzindo um material sobre o debate, a minha síntese é a seguinte, eu me posiciono assim, 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 assim. Aí você está analisando o que do aluno? Posicionamento crítico, por exemplo, a capacidade de criar cenários que ele tem em relação àquilo e ela, que ela e ele tem em relação àquilo que foi estudado, né? E aí essa aula, ela fica uma aula que colocou o aluno para pensar, colocou o aluno para criar, colocou o aluno para conversar, colocou o aluno para escutar, colocou o aluno para ler, para se posicionar. Então muda o contexto da aula, né? E aí isso enriquece todo o processo. E o professor nesse meio, o que ele faz? Ele usa, né, das suas habilidades de facilitação para mediar o debate, para trazer provocações, para encaminhar o que precisar ser encaminhado, para trazer aquilo de volta para o eixo, se alguma coisa sair fora do caminho que é o mais saudável para a aula, né? Para contornar possíveis disputas que venham aparecer ali e conflitos, que é muito natural, porque vai haver divergência, né? Determinado grupo de alunos pensa de um jeito, determinado pensa de outros, principalmente quando a participação estruturada, a tarefa cognitiva, ela envolve, por exemplo, participação estruturada como essa, que vai debater, é muito comum. Então, conflitos, divergências, posicionamentos políticos desnecessários, ou então até incluir um posicionamento político quando for válido, é importante, mas o professor precisa mediar isso, ele precisa estar atento ali para ver como que a dinâmica desse grupo ela vai avançar, tá? Então, aqui vocês vão fazer essa construção agora, ok? Os 2 grupos. Não precisa ser debate, pode ser interpretação, pode ser comparação, investigação, criação, decisão e a síntese, tá bom? O mais importante é que vocês escolham um e montem o Canvas. Como que monta o Canvas? Coloca o post-it aqui. Como vocês estão trabalhando em grupo, e eu vou dar um tempo bacana para vocês, vocês colocam aqui o post-it e escreve dentro, pode aumentar o tamanho do post-it, ó, e escreve tudo que vocês quiserem aqui dentro do post-it, que ele vai diminuindo a letra, tá? Então, uma vez que o grupo já sabe o que vai fazer, vocês conseguem colocar aqui dentro, tá bom? Bom, é assim, a gente tem 5 bloquinhos dentro do Canvas, então eu vou dar 3 minutos para cada um. Então eu vou dar para vocês 15 minutinhos para a gente fazer essa atividade, para fechar isso e avançar. E aí a gente vai para o fechamento, tá bom? Fechou? O que vocês vão fazer agora? Voltem para o grupo menor, grupo 1 ou grupo 2. Eu acho que a gente está trabalhando com 2 grupos, então volta quem é do grupo 1 para o grupo 1, volta quem é do grupo 2 para o grupo 2, abre o microfone lá, fecha aqui, e vamos construir esse Canvas aí, tá bom? Antes, pergunto, alguém não entendeu o que é para ser feito? Ou tudo tranquilo, a gente pode avançar? Então tá bom. Eu tô com as salas abertas, então eu vou ficar pulando aí de uma sala e entre outra, tá bom? E vou soltar o cronômetro aqui do Miro para vocês conseguirem se ater ao tempo. Valendo, então.
Muito bom. Eu tô acompanhando aqui, pessoal, e faltam 2 minutos, mas eu acho que finalizou. Eu acho que a gente pode ganhar esses 2 minutos aqui, tá? Vou parar aqui o cronômetro aqui no Miro. E olha que legal, a gente vai ter bastante aprendizado bacana aqui. Eu vou começar aqui com o grupo 1. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês e eu vou lá no Miro, tá? Vou chamar todo mundo para perto aqui. Opa, perdão. Coloquei para apresentar, não quero agora. Eu vou chamar todo mundo perto aqui. Pronto, olha só. O grupo 1, olha que legal, e olha como a gente vai ganhando maturidade e conhecimento, tá? Mas isso já é um bom ponto de partida. Bom, o primeiro ponto que vocês viram é que vocês deslocaram aqui, né? Ao invés de que conteúdo eu vou explicar, é o que os meus alunos precisam fazer com esse conteúdo. Vocês escolheram uma tarefa cognitiva e vocês foram bem, tá? Vocês foram muito bem, eu acho. Dá para melhorar? Com certeza, mas já para uma primeira investida, eu achei muito bacana. Então, saúde materno-infantil. Olha quanta coisa legal que dá para a gente extrapolar aqui, ó. A abertura. Apresentação de toda a estrutura de política de assistência à saúde materno-infantil. Legal. Como é que eu gosto de fazer? Quando eu estou fazendo o design de uma aula, eu penso nas possibilidades. Então aqui, por exemplo, tá, quais seriam possibilidades reais para eles tomarem contato com algo muito dentro da realidade? Uma poderia ser alguém que trabalha dentro de uma instituição de saúde e lida com isso diretamente, com saúde materno-infantil, sei lá, uma unidade básica de saúde, um centro de especialidade, por exemplo, que toda universidade tem, falar um pouquinho dessa política de assistência à saúde materno-infantil. Então já é uma apresentação diferente, porque eles vão estar vendo ali alguém diferente falando para eles. Ou então, alguém que trabalha dentro disso, para abertura, trazer um case real, né, sobre essa questão do funcionamento da política de assistência à saúde materno-infantil. Então, por exemplo, olha, pessoal, como é que a gente conseguiu lidar bem com esse case que era grave? Porque aqui foi utilizado e essa parte da política de assistência à saúde materno-infantil. Então, isso já é um movimento de aprendizado diferente que sai da exposição, tá? Muito bem. Tarefa cognitiva, olha que legal aqui. Você vê que o que faltou é uma clareza de ferramenta só, mas eu já vou trazer para vocês. Mas olha só, a tarefa cognitiva, investigação do itinerário. Então, o que vocês querem fazer aqui, ó, é investigação, é investigar, é conhecer, tá certo? E aí vocês descreveram assim, ó, investigação do itinerário terapêutico da gestante, correlacionando os pontos positivos e negativos em relação à política. Olha que legal como uma coisa amarra a outra. Tem uma ferramenta chamada Blueprint de Serviço. Vocês já ouviram falar? O que faz esse Blueprint de Serviço? Ele vai mapear a jornada da gestante, dentro, por exemplo, dessa estrutura da política de assistência à saúde materno-infantil. Investigação do itinerário terapêutico da gestante, correlacionando os pontos positivos e negativos. Do quê? Da jornada, em relação à política. Então, você olha, nesse caso, a partir da perspectiva da política de assistência à saúde materno-infantil, desenha a jornada da gestante e coloca, na real, o que aquela jornada traz de ponto positivo, olhando para a política, e o que traz de ponto negativo. E aí já está mapeado isso. O aluno consegue enxergar isso. Ele vai falar, isso daqui que acontece nesse momento da jornada, em relação ao que traz a política, não é bom. Ou isso aqui é bom. Né? Então, olha o movimento na cabeça do aluno quando ele faz esse tipo de caminho, tá? Muito bem. Aí, ó, participação estrutural. Então, vejam que na tarefa cognitiva eu já usei uma ferramenta aqui, tá? Eu já ferramentei a tarefa cognitiva. Ele aprendeu dentro de uma ferramenta, tá? Que é o Blueprint de Serviço. Participação estruturada. Eu posso usar outra ferramenta. Qual ferramenta? Porque vocês colocaram aqui, ó, atividade em pequenos grupos com coordenador, secretário e participantes. Tá, mas aqui não está claro o que eles vão fazer de atividade. Então, eu preciso, no desenho pedagógico, deixar claro, olha, nesse momento, eu quero usar com eles o seguinte, como eu fiz o blueprint da jornada de serviço da gestante, e eu achei pontos positivos e negativos, nesse momento eu quero pegar o coordenador, o secretário e os participantes, olhar para os pontos negativos que eu identifiquei no blueprint da jornada de serviço e propor ideias para que isso possa melhorar.
Então, aqui eu posso usar ferramentas de ideação em relação aos pontos negativos que eu encontrei na jornada, envolvendo os coordenadores, os secretários e os participantes. Vocês percebem que como a gente precisa ter o arsenal de ferramentas claro na nossa cabeça? Né? Porque daí eu já sei aonde que eu vou usar dentro da jornada pedagógica. Muito bem, produção. Quadro comparativo em relação ao que está construído na política de assistência com o que foi realmente realizado ou não. Muito bem, aqui está mais claro o que vocês usaram de ferramenta, um quadro comparativo, e está tudo bem, é sim uma ferramenta, eles vão construir esse quadro, tá? Então ali a gente pode já pegar e jogar dentro da produção essa entrega, né? Essa ferramenta do quadro. E a síntese, construção coletiva, grande grupo, do quadro a partir da contribuição de cada pequeno grupo. Isso mesmo. Então, ali vocês podem pegar, olhar aqui para a participação estruturada, para o quadro de ideias, para a tarefa cognitiva, para o blueprint de jornada de serviço e construir uma síntese a partir, por exemplo, de pontos positivos que foram trazidos, né, para mitigar o que não estava legal ali dentro da tarefa cognitiva de investigação. Então, olha quanta coisa que eu amarrei aqui num Canvas, numa jornada de serviço que poderia virar uma aula. Percebem o movimento que eu fiz aqui, pessoal? Agora eu fiz uma pergunta, tá bom? E eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Percebem esse movimento? Quanta coisa que surgiu, né, a partir disso que a gente acabou vendo aqui nesse exemplo, tá? E aqui eu consegui estruturar aquilo que a gente está conversando, né, que é o tema da vivência, tá? Eu peguei aqui o que os alunos precisam fazer com esse conteúdo. Qual é o conteúdo? É a saúde materna e infantil, né? Só que eu explorei isso de uma maneira diferente de possibilidades, né? Vamos aqui para o 2, ó. O 2, aula expositiva, organização do serviço de saúde e enfermagem na gestão hospitalar. Aqui vocês resolveram entrar com uma aula expositiva, tá tudo bem. Só lembrando que essa aula expositiva deve ser a mais curta possível. Dá para fazer um pre-working também, como se fosse uma sala de aula invertida. Então, sei lá, manda algum material para o aluno ler, grava um vídeo, manda um case, né? E pode fazer um check-in de aprendizagem desse material antes da aula, funciona também. Tarefa cognitiva, ó, interpretar a organização dos serviços de saúde. Objetivo, estimular o raciocínio crítico sobre a organização dos serviços de saúde, com ênfase na assistência da enfermagem, tá? Então, aqui, ó, interpretar a organização dos serviços de saúde. Isso, legal. Poderia ser o mesmo caso do anterior. A gente poderia olhar de novo para uma jornada, né, do serviço de saúde. Como eles são muito parecidos, funciona, tá? Porque você está querendo aqui interpretar. Interpretar é estudar. Então, eu preciso enxergar aquilo que acontece na organização do serviço de saúde, né? Ter uma grande foto, né, que a gente chama uma big picture, né? Então, isso poderia funcionar também. Tudo que é saúde, né, tudo que é curso de área da saúde, essas coisas, olhar a jornada do paciente, do usuário, é sempre muito rico. E é uma forma de interpretar o que está acontecendo. Aqui vocês escolheram um debate guiado com perguntas. Então, vocês poderiam, a partir da interpretação de pontos negativos, por exemplo, ou até positivos, mas obviamente que pontos negativos sempre geram debates melhores, colocar o aluno dentro de uma ferramenta para debate. De novo, eu volto. No livro tem 3, mas eu gosto muito da ferramenta do aquário, tá? Mas tem outras, por exemplo. Você pode, por exemplo, separar os alunos em 2 grupos e aí eles fazem uma fila indiana e o primeiro de um lado da fila debate com o primeiro do outro lado da fila, né? E aí você estrutura o debate, coloca a pergunta e dá o tempo ali para eles debaterem. Você vai ter sempre as pessoas que anotam aquilo tudo. Ó, produção, vocês foram super bem, já colocaram aqui um mapa mental em camadas, pode ser muito bom, né? Eu escutei isso dentro do grupo e achei muito bom. E a síntese, uma aula expositiva dialogada para demonstrar a importância do serviço de gestão de saúde na gestão hospitalar. Pode funcionar também. Eu tentaria sair da aula expositiva de novo, tá? Como síntese. Eu acho que, de novo, eu não sou contra a aula expositiva, mas eu acho que quanto menos hoje pode funcionar melhor, tá bom? Acho que a Márcia levantou a mão, pode falar. Não, é porque eu sou do grupo 1, sabe? E quando a gente faz a exposição, a gente faz a exposição a partir
da origem das políticas atuais da saúde materna e infantil com um caso, que é o caso Aline. Tanto é que a política chama Rede Aline, em homenagem à Aline. Tá. E aí a gente apresenta os eixos, né, de forma resumida, e pede para que eles, acessando a Rede Aline completa no celular, no computador, onde for, construam um mapa conceitual da Rede Aline. Ok, ótimo, certo? Acho válido. Depois que eles apresentam o mapa conceitual, a gente pega um dos exemplos deles só e compara com o mapa completo. A partir desse mapa conceitual é que eles vão fazer o estudo do itinerário. Tudo bem, não tem problema. Acho Agora, que isso... eu pesquisei aqui o blueprint. O blueprint da jornada de serviço. É uma espécie de fluxograma, é? É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Não é exatamente isso, mas o caminho é esse. É um fluxo, é uma jornada. Entendi. É uma jornada onde tem linha e coluna, né? Exatamente. Você vai ser o ideal, porque são os eixos e os passos da gestante. Muito obrigada, Rafael. Você entendeu? Então, você viu como é que... acho que o grande lance, pessoal, é vocês terem essa visão de como é que é gostoso brincar com isso, né? No bom sentido. Porque você vê, a gente vai buscando as ferramentas para encaixar dentro de cada bloquinho do Canvas. Ah, aqui eu vou usar isso, aqui eu vou... E aí o aluno vai fazendo, e ele gosta muito de fazer isso. Né? Os alunos gostam de fazer isso. Então, quando você leva essas ferramentas para eles trabalharem... Sabe o que eu sinto, pessoal? Falando de uma maneira que eu nem acho muito legal, mas eu me divirto falando assim. É como se a gente jogasse a bolinha pro aluno, assim. Sabe? Quando você brinca com... Fala, busca lá a bolinha para mim. Aí você joga a bolinha, eu vou buscar, peraí. Ele vai lá, pega a bola, tá aqui a bolinha. Ele se envolveu na atividade, é isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Acho que a analogia da bolinha vem para isso, porque ela é positiva. É quando eu quero que o aluno, nesse caso, ele se dedique a fazer aquilo, ele goste de fazer aquilo, seja atrativo para ele fazer aquilo. Então, quando você traz uma ferramenta, olha como você tira o aluno do eixo da aula expositiva. E você está ensinando da mesma forma. Né? Só que não naquele formato que a gente está mais adaptado de estar lá na frente, explicando aquilo, e o aluno ali não está conectando, não está prestando atenção, não está... Enfim. Então, essa forma, você mitiga um pouco esse risco. Né? E tem, pessoal, tem muita ferramenta. Para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi o livro, eu tinha levado para o livro saiu com 27 ferramentas, eu tinha levado 130 ferramentas para o livro, e eu tive que cortar mais de 100, tá? Então, o que não falta para a gente é ferramenta, o que falta é clareza de entender como colocar a ferramenta, em que momento colocar a ferramenta, como facilitar a ferramenta. Isso é que falta. A ferramenta não. A ferramenta você pode até criar, você não precisa nem usar a ferramenta existente. Isso, eu sou muito assim, favorável à criatividade sem limites. Então, assim, essa ferramenta eu que criei. Ótimo, se resolve o problema, não tem nenhum problema de você criar. Eu até estimulo e incentivo isso, porque realmente não tem problema de você criar a ferramenta. Resolve o teu problema? Resolve. Você atingiu o seu objetivo? Qual que é o objetivo, o grande objetivo? O aluno ter ideia, o aluno debater, o aluno resolver conflito, o aluno poder aumentar a empatia, o aluno conseguir escutar melhor, o tímido falar mais, e assim sucessivamente. E aí isso você pode criar a forma de fazer acontecer. Tá? A ferramenta é um guia, a ferramenta é só uma forma de você falar, olha, quem sabe se você ancorar nisso não dá bom. Tá? Então, não é o mais importante. Mas você viu como que é bacana, né, esse movimento que a gente fez com um Canvas simples, o que tanta coisa que dá para colocar ali. Vocês podem até fotografar esse Canvas se interessar, vocês vão montando isso nas suas aulas a partir do conteúdo de vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que a gente estava no 2, né, se eu não estou enganado aqui, deixa eu ver. Ó, isso mesmo, ó. Não, a gente tinha finalizado. Eu até falei, né? A aula expositiva eu gosto, mas eu acho que como já tem ali na abertura, eu tentaria fazer a síntese de uma outra maneira, tá? Por exemplo, a síntese tem uma ferramenta que eu gosto bastante que chama I like, I wish. O I like é eu gosto, I wish é o sonho.
Essa é a ideia, essa é a lógica da ferramenta, né? Eu gosto e eu sonho. E aí você pergunta pro aluno, e você pode adaptar isso para o conteúdo. Então, por exemplo, pessoal, tragam para mim, aí você usa lá um flip chart, o quadro branco, e coloca o I like de um lado e o I wish do outro. E aí você começa, pessoal, tragam para mim aí o que vocês mais gostaram do conteúdo da aula. Mas tem que ser do conteúdo. Eu gostei mais da parte que o conteúdo fala sobre... olha aí, você está tirando do aluno. Gostei mais da parte que o conteúdo fala sobre isso, explicita isso, explica isso. Mas essa parte aqui, I wish, eu achei que eu não entendi muito bem, ficou faltando tal coisa. Aí você já preenche a síntese dele. Você já sabe no que a síntese dele está falha. Entendeu? Então, é assim, pessoal. Sugestão e incentivo para vocês. Criem aulas à base de ferramentas, mas antes de você definir a ferramenta, define o que você quer com ela. Entendeu? A brincadeira é essa. Como eu falei de manhã na aula, né? Quando eu tive a oportunidade de dar aula na PUC, eu, entre aspas, né? Eu brincava com isso. Eu fazia exatamente isso que a gente fez aqui. Eu ficava criando as aulas, né? Botava a ferramenta, mas eu sabia o que eu queria com elas. Aqui eu quero isso, ali eu quero aquilo. Nesse momento eu quero que os alunos façam isso. E aí, de novo, eu jogava bolinha, e eles adoravam. A ponto de, eu me lembro, as turmas já tinham os alunos ali mais difamados, né? Que eram aqueles que menos participavam, brincavam muito. E até esses alunos, o pessoal falava, até o Joãozinho, professor, encontrou Jesus, está participando nas suas aulas, não sei o quê, não sei o quê. E, na verdade, não é porque eram minhas aulas, é porque era bacana, eles faziam, aquilo distraía eles, e ao mesmo tempo era algo sério, né? Então, acho que não ter esse medo de aplicar. Pessoal, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Fazer essa rápida vivência. Então, aqui está o livro, né? E o livro tem bastante ferramentas legais, bem explicadas. Eu tenho um curso no Hotmart também, que vocês podem acessar lá pela bio do Insta. Ali tem muito conteúdo nesse curso de facilitação, tem alguns vídeos, tem quiz para vocês fazerem. Quem tiver interesse em fazer, entra lá, é baratinho, acho que não sei quanto, R$6 lá, então vocês podem comprar o curso lá e fazer o curso, ler aquele conteúdo, assistir os vídeos que tem lá. A gente vai fazer uns aulões também, mais ou menos como fez hoje, práticos para dar ideia, trazer caminhos, tá? Então, fiquem à vontade para comprar o curso lá, o livro, o blog gratuito para vocês acessarem lá. Tem um e-book também lá no link do Insta que vocês podem baixar, que é gratuito. Então tem bastante material. E acompanhem ali a minha página do Insta, dialoguem comigo ali, façam perguntas, mandem perguntas e a gente vai se comunicando por ali, tá bom? Quero agradecer aí o pessoal da professora Fabiana, a Keitiane, a Isadora, e abro também, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer, e aí depois a gente termina. Muito obrigado. Professor e os participantes aqui da oficina, do minicurso, né? Praticamente a oficina online, não foi nem um minicurso, foi uma oficina. Eu consegui participar, acho que a maior parte do tempo, consegui chegar aqui a tempo. Muito obrigada por destinar mais esse tempo agora à tarde para o clube, e eu amei a estratégia. Agora, o que você tinha falado pela manhã, das etapas, agora ficou mais nítido compreender como colocar em prática. Não vejo a hora de chegar meu livro, Rafael. Legal. E me mandem feedback do livro, e tenham isso em mente para ler o livro, né? O título, ele traz, é o Despertar do Professor Facilitador. Então, não sejam seduzidos pelas ferramentas, os pontos-chave trazem isso, e hoje vocês viveram o que é isso. Primeiro entender o que você quer e depois escolher a ferramenta. Mas para tudo que você quer, tem uma ferramenta, tudo. Então, hoje, quando você for para a sala de aula, faz esse passinho na cabeça. O que eu quero? Você tem aqueles desejos ali, né, no Miro, esse link vai ficar com vocês podem usar. O que eu quero, que ferramenta eu uso? O que eu quero, que ferramenta eu uso? E explora dessa forma. Porque a hora que você automatizar isso, depois você vai buscar mais coisas de facilitação. Aí você vai se aprofundando, desenvolvendo habilidades, fazendo leitura de dinâmica de grupo,
entendendo o que é a construção de um grupo, muda a perspectiva da sala de aula, porque quando você entende que grupo é vida, é como se fosse um micro-organismo vivo ali, isso causa na gente essa curiosidade de entender como é que ele vai se desenvolver e se estruturar. Então é muito legal. Eu acho que até para uma automotivação, olhar para a sala com essa ideia de grupo é muito bacana. Professor, então nós queremos agradecer. Pode fazer a pergunta, Alain. Não, na verdade, eu ia também agradecer ao professor Rafael e a toda a equipe também que proporcionou esse momento. Algumas fichas estão caindo, né, de repensar algumas coisas. Eu achei bem interessante a proposta e até de pensar como conduzir isso no meio online, que é um desafio muito grande. Então, parabéns por isso. Fiquei muito curioso com o curso que você acabou de falar, com o livro também. E aí eu só queria mesmo parabenizar ao professor Rafael e pelo tempo, pela partilha. Eu achei bem enriquecedor e me fez pensar algumas coisas. Então, mesmo quando você faz algumas perguntas, eu não respondi imediatamente porque ainda estava processando e ainda estou processando algumas ideias. Mas eu acho que a semente foi plantada, né? Assim, a chama foi acesa para esse trabalho. Muito obrigado. Isadora, deixa eu falar só mais uma coisinha. Professora Claro, Fabiana, eu sou tão grata à sua existência, porque esse clube é maravilhoso, viu? Não é, Rafael? Puxa vida, você nos proporciona tanto aprendizado e as suas assistentes são nota 1000. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo. Obrigada, Márcia. Nossa, fiquei emocionada agora. Muito obrigada. A gente tem, eu falo, os propósitos, né, da vida vão conectando as pessoas. Então, às vezes, as pessoas falam, como você encontrou fulano? Ah, foi no Instagram. Aí, de repente, eu estou vendo alguma coisa, eu vejo um livro, agora foi indicação, o Rafael chegou aqui, acho que acredita agora para já tornar parceiro nosso também, viu, Rafael? Através da professora Karina Tomelin, que também já tem contribuído conosco com o tempo, então os livros, o material que ela, a Twine, a Ana Valéria produzem, enfim, nós estamos consolidando, Márcia, uma rede. Muito obrigada pelo teu feedback, que isso é importante, né, que às vezes, começo do ano, eu falei para o Júlio, que por coincidência é meu esposo, o professor que está aqui também, e é professor também. E eu falei para ele, esse ano eu não sei se eu vou institucionalizar novamente o clube, porque tem dia que dá aquela preocupação, né, se está realmente tendo resultado, mas com os feedbacks das pessoas, a gente consegue se fortalecer e se renovar. Todos os livros que você debate no clube, está tudo aqui. Ai, que ótimo. Esse que estou participando agora, e o próximo é o do Rafael, né, Rafael? Muito legal, pessoal. Parabéns, Fabiana, pela iniciativa. É muito legal, continue sim. Acho que essas práticas são muito relevantes, né? Esse movimento de curadoria, de direcionar as pessoas para conteúdos relevantes. E acho que, nossa, isso faz uma diferença muito grande dentro desse processo todo aí. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Daqui a um ano estaremos aí com um novo evento. De repente a gente até estende aí mais um dia e vamos dialogando lá no clube, tá? E qualquer coisa, permanecemos à disposição. Isadora e Ketiane, mais uma vez, obrigada por vocês existirem também na minha vida, que vai organizando tudo, o Júlio, que sempre está aí apoiando. Muito obrigada a todos. Gente, alguém tem mais alguma Esqueci de fazer o print, né? Vamos fazer um print só para a gente postar, marcar lá o professor. Deixa eu ver se deu certo aqui, eu já aviso. Certinho, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Qualquer coisa, vamos dialogando. Até logo.
Ai, professora Márcia, já acabou, né?